Fala pessoal do Flash Score, estamos chegando para falar de Brasileirão Feminino, até porque a gente tem uma pausa, né? O Brasileirão vai parar e vai respeitar a data FIFA, enfim, tem a data FIFA do Brasil Feminino e depois a gente tem Copa do Mundo aí para viver e torcer também pela seleção masculina. Então por isso eu tô aqui com a Fran, a gente vai dar uma passadinha por esse brasileiro, Fran, e falar um pouquinho do que aconteceu até agora, porque vamos combinar, tá muito mais para lá da metade dessa primeira fase do que do início, né? É verdade, Lani, e com algumas surpresas também, não só nesses 8 primeiros até o momento, como também na briga ali pelo rebaixamento, que mudou nessa última rodada e até com boa surpresa positiva para quem saiu e negativa ali por quem entrou, e a gente vai falar um pouquinho como que foram esses jogos até essa pausa para a Copa do Mundo. Vamos lá, então. A gente teve 12 rodadas até agora. Só explicar rapidamente para você que está acompanhando aí. Primeira fase, 17 rodadas. Todo mundo joga com todo mundo apenas uma vez, em turno único. Os 8 primeiros se classificam pro mata-mata, que é uma segunda fase já. E os 2 últimos são rebaixados para a Série B do campeonato feminino. Então, série, na verdade, A2, né? A gente tá no A1 e o A2 é assim a nomenclatura do feminino. Eu e a Fran, a gente preparou aqui, ó, uma tabela do geral, né? A gente vai colocar aí para vocês de como ficou, por enquanto, essa classificação. Então, tem aí o Corinthians na primeira colocação, com 28 pontos. Coladinho ali tem o Palmeiras com 27. Também colado o São Paulo com 26. Também ali a Ferroviária aí entra uma pequena distância. Ferroviária 22 é a quarta colocada. Flamengo 22, isso critério de desempate, gente. Mesma pontuação que a Ferroviária, quinto colocado. Sexto, Bahia com 21, o Cruzeiro também com 21, dentro da zona de classificação, e o Internacional, que é o último dentro do G8, com 20 pontos. Aí ali o último nessa primeira fila que a gente tem aqui do lado da tabela, o Grêmio tem 17, Red Bull Bragantino também 17, o Fluminense 16, o Santos tem 14, o Atlético Mineiro tem 12, o Juventude tem 9, o Misto tem 7 e o América Mineiro tem 6. Até aí, aquele meio de tabela, mas esses últimos aí correndo um pouquinho mais de perigo. E os últimos dois é o Botafogo com 5 pontos e o Misto com 3 pontos. É só importante, e o Vitória, perdão, com 3 pontos. É só importante a gente destacar que justamente os dois últimos colocados, o Botafogo e o Vitória, eles tiveram um jogo adiado. Então é o único jogo que falta aí para de fato fechar essas 12 rodadas. Todos os outros já completaram 12 jogos. Fran, dentro dessa tabela aí, vamos falar dos 8 primeiros, dentro do G8, tem algum nome que surpreende estar entre esse G8? Eu acho que surpreende o Flamengo e o Internacional estar entre esses 8 nesse momento da competição. O Flamengo, por até um período, esteve ali na vice-liderança, na terceira posição, e fez alguns jogos surpreendentes visando os outros anos, né, Elaine? As últimas temporadas, que criou muita expectativa nesse Flamengo, que tinha muito dinheiro, que tinha um investimento ali para poder trazer grandes nomes, mas na prática não rolou. E nessa temporada, onde perdeu algumas atletas, manteve a base e pegou muitas jogadoras da base, e com um técnico novo, está fazendo uma campanha surpreendente e caminhando muito bem a sua vaga para o mata-mata. O Internacional, eu falo também que surpreende um pouco, porque o Internacional é o melhor visitante, a melhor equipe visitante na competição, e o Inter, nas últimas rodadas, também nem classificou, e além de ter corrido o risco ali de ficar na zona do rebaixamento, né? Ficou ali beirando sempre as últimas rodadas, e nessa temporada está fazendo uma boa campanha, principalmente fora de casa. Talvez a posição do Cruzeiro é um pouco inesperado, né? Porque o Cruzeiro é vice-campeão do Campeonato Brasileiro, fazendo uma temporada passada de liderança, liderou parte da competição, foi nos mata-mata. Esse ano criou-se muita expectativa também, mas oscilou demais. O exemplo disso foi nessa última rodada mesmo, no empate contra a equipe do Vitória, que é o lanterna da competição. Claro que teve algumas coisas naquele jogo de contexto, de Vitória Calhau ser expulsa
ainda no primeiro tempo, ter que jogar com uma menos, depois terminou o jogo com 9 atletas, porque perdeu por lesão e o Jonas já tinha feito as paralisações, mas mesmo assim a equipe do Cruzeiro era para ter um desempenho muito melhor do que está tendo nesse momento da competição. Corinthians e Palmeiras já era esperado, né? Eles brigarem ponto a ponto ali nessa disputa pela liderança, o São Paulo correndo por fora, muita gente nem colocava como favorito, mas também não falava que não iria classificar, mas o São Paulo conquistando resultados realmente importantes, né? Vence o Palmeiras, perde para o Corinthians, vence o Santos, tá uma loucura ali essa trocação de resultados entre essas equipes, e como a gente já tinha destacado, Ferroviária a gente nunca pode descartar, Bahia é uma boa surpresa, porque está conseguindo se manter no G8, mesmo deixando a desejar em alguns resultados, talvez que a gente esperava uma vitória, mas está conseguindo se manter ali entre os 8 colocados. Tá aí. E eu acho importante a gente destacar desses 8 colocados também, a gente pode dividir em 2 pelotões. O primeiro pelotão é primeiro, segundo e terceiro, que é Corinthians, Palmeiras e São Paulo muito próximos. Um ponto separando aí, respectivamente, o primeiro, o segundo, o terceiro. E depois vem o segundo pelotão, que daí vem da Ferroviária até o Internacional, também é muito próximo. Se a gente pegar, o Inter tem 20 pontos e a Ferroviária tem 22, ou seja, 2 pontos separam do quarto até o oitavo, né? Então, e daí, Fran, também destacar que os 4 primeiros, a gente tem na Série A1 6 times paulistas. Os 4 primeiros são paulistas. Então, para a gente entender, porque está acontecendo junto com o Campeonato Brasileiro, começou, na verdade, no início de maio, o Paulistão. E isso faz com que 6 times dessa Série A tenham aí jogo no fim de semana e jogo no meio da semana. Ou seja, esses técnicos têm que lidar com esse calendário e, mesmo assim, estão com rendimento positivo, porque por mais que Red Bull, Bragantino e Santos não estejam aí entre os 8 primeiros, eu acho que principalmente o Santos a gente olhava como uma temporada de recuperação para se manter na Série A, buscar um novo rendimento, e ele não está na zona de rebaixamento, então está ali um pouquinho mais tranquilo no pelotão intermediário. Mas então destaque para esses 4 primeiros colocados que são paulistas, e daí eu acho que isso é um alerta para todo o Brasil que sempre olha para a Federação Paulista, ainda é uma referência no desenvolvimento do futebol feminino, e os outros 2 times ainda sem perigo por enquanto. Eu vou te falar, Fran, que eu acho que o meu destaque positivo é Bahia e São Paulo, porque o São Paulo não esperava realmente esse desempenho, porque está muito próximo. O São Paulo, um deslize do Palmeiras e do Corinthians, São Paulo pode assumir essa liderança e vem de bons rendimentos. É igual a Fran falou, clássico, tá indo bem demais. Por mais que tenha perdido ali para o Corinthians, vinha de um clássico no Paulistão na mesma semana contra o Corinthians, e daí eles trocaram, né? Um ganhou o Paulistão e outro ganhou o Brasileiro. E o Bahia é um time que me surpreende, não pela temporada passada, já foi muito bem, né? No Brasileirão, fez uma boa Copa do Brasil também, mas eu acho que a grande questão do Bahia é manter essa regularidade, que é isso que eu acho que a gente sempre quer dos times femininos. Fran, lá da parte de baixo, mudou numa reta final aí, último jogo, mas a gente tem o Vitória, que está com apenas 3 pontos, e o Botafogo. E justamente eles têm um jogo que foi adiado. Então, por isso, só os dois na tabela hoje tem 11 jogos. Você esperava? O Vitória foi aquele que subiu nas vagas ali, né? Nas muitas trocas que tiveram nesse de acesso, então assumiu essa vaga. Então, eu acho que a gente esperava até uma dificuldade, assim como o misto também. Mas, enfim, está passando boas dificuldades ali, o Vitória. Mas e esse Botafogo? Você esperava também ali nessa zona de degola? Não, para mim o Botafogo é a grande decepção da competição até o momento. Elaine pode reagir nesses 5 jogos que faltam e dar o up ali na tabela, mas na minha visão não classifica e dificilmente vai dar esse up na tabela. O Botafogo não que eu colocava uma equipe para poder classificar, para poder estar entre os 8 primeiros, mas fazer a campanha que o Botafogo está fazendo me pegou muito, assim, analisando, porque
eu acompanho os jogos da equipe do Botafogo e você vê que tem um estilo de jogo, um padrão de jogo, que tem boas atletas, né? Tem a Carol, que eu adoro, é uma ótima atacante, tem a Tipa, uma jogadora experiente, tem boas zagueiras, o meio de campo com jogadores experientes, jogadoras um pouco mais novas, e mesmo assim não está dando liga, né? Tem apenas uma vitória na competição, 2 empates e 8 derrotas. Do meu ponto de vista, é muita coisa. O último jogo, inclusive, que perdeu no Newton Santos para a equipe do América Mineiro foi 3-0. Teve muita posse de bola, teve muito controle do jogo, mas teve muita dificuldade de finalizar, de aproveitar essa alta posse de bola em chances criadas. E o América foi muito eficiente. Ficou ali se defendendo, jogando de uma forma mais reativa, mas quando chegou com muito perigo, e era um jogo importante, um adversário direto, conseguiu uma vitória muito boa, que fez com que o América saísse da zona de rebaixamento, onde ficou todas as rodadas praticamente, e só conseguiu sair nessa última agora, e dando lugar para a equipe do Botafogo. Antes de começar, eu colocaria ali que os possíveis candidatos ao rebaixamento seria o Vitória, o misto, né? Porque pegou uma das vagas, não estava preparado, não pegou um elenco, não montou um elenco para disputar a Série A1, seria para A2, e acabou conquistando uma das vagas das equipes que acabaram desistindo, né, da competição, e está me surpreendendo. É claro, ainda é muito longe, acho que o objetivo do misto é se manter na Série A1 e faz bons jogos, inclusive, caiu um pouquinho nas últimas rodadas, mas é importante destacar que mesmo assim está ficando o mais longe possível, né, dentro das condições ali da zona de rebaixamento, e o Vitória já é esperado, mas acho que ainda pode mudar, porque está tudo muito pertinho, né? O Vitória tem 3 pontos, o Botafogo tem 5, ainda tem um jogo direto, né? Um confronto direto entre essas duas equipes. É isso, só para a gente destacar, então, dia 16 de junho, tá? Esse confronto direto entre Vitória e Botafogo é o primeiro antes do retorno. E daí a rodada volta no dia 24 de julho, perdão. 16 de julho, Vitória e Botafogo, para fechar essas 12 rodadas que já foram finalizadas por todas as equipes, menos por Vitória e Botafogo. E daí o retorno 24 de julho. Fran, para a gente fechar, falando dessa classificação, a gente falou lá do pelotão da frente, quem surpreendeu. E nesse pelotão aí, rebaixamento, meio de tabela, quem tá te surpreendendo? Quem você esperava ver? Você falou do misto, né? Tem o Juventude que eu acho que está muito competitivo também, ou o Santos que veio fazendo uma campanha diferente. Fala aí pra gente. Nesse meio de tabela, acho que o Fluminense caiu bastante, né? Daquele Fluminense que a gente acompanhou nas primeiras rodadas, que inclusive ficou muitos jogos no G8, terceira, quarta posição. A gente chegou a citar o Fluminense aqui, inclusive, hoje ocupa Derrubou a o técnico, 10ª. né? Exatamente. E Derrubou o do nesse Corinthians momento, e o do Grêmio, né? Grêmio, exatamente. E nesse momento está na 11ª posição, oscilando bastante, 4 vitórias, 4 empates, 4 derrotas, mas ainda assim tem chance de conseguir a sua classificação. O Bragantino oscila muito, né, Lani? Você nunca sabe muito o que esperar dessa equipe do Bragantino, mas compete na maioria dos jogos. Acho que o Santos vive uma temporada de reconstrução daquilo que vinha fazendo nas últimas temporadas, oscila muito, mudou de técnico, mas o Cello ainda não encontrou o caminho das vitórias, e vive um momento bem complicado, então essa pausa vai ser muito importante. O Atlético Mineiro é uma equipe muito bem organizada pela Fabi Guedes, mas eu acho que deve ficar ali mesmo no meio de tabela, sem ter muita força para poder ir em busca dessa classificação, assim também como Juventude, que teve um duelo direto nesse final de semana contra a equipe do Grêmio, conseguiu um empate, um resultado importante. Eu acho que para essas equipes o mais importante é estar somando pontos, de fato, mas acho que do Fluminense, Bragantino, Grêmio, acho que pode ainda
conquistar pontos para conseguir chegar no G8 e tirar ali, talvez, o Internacional e Bahia se eles vacilarem. É isso, eu tô com você. Eu acho que o Red Bull Bragantino nunca sei muito o que esperar também, mas o Fluminense e o Grêmio eu acho que são postulantes a brigar aí pelo esse G8 até a reta final. E eu acho que destaque mais positivo para mim, eu acho que tem que citar o misto, mas o Juventude para mim, as partidas que eu acompanho do Juventude, ele é muito competitivo. Ele foi ali um jogo que fez a reedição da semifinal do Gaúcho com o Grêmio, já encarou o Inter também, né? Então, semifinal com o Inter e a então final com o Grêmio, eu achei muito competitivo. Então, se eu tivesse que colocar um destaque positivo entre as equipes, aí eu colocaria o trabalho do Juventude até agora. E o misto, você falando do Juventude, só para dar uma moral aqui para o misto, que nesse Sim. jogo contra o Corinthians perdeu por 4-1, mas um placar meio mentiroso, né? Para quem acompanhou o jogo ali, o Corinthians fez 3 gols no primeiro tempo e poderia ter feito mais. É verdade, sim, estava com a equipe titular, mas o segundo tempo da equipe do misto foi muito bom. Fez o primeiro gol com a Jéssica, poderia ter diminuído, porque teve um gol mal anulado, né? Que a condição era legal ali, teria que ter as linhas, teria que ter o VAR, mas se faz o segundo gol naquele momento, ia colocar uma pressão na equipe do Corinthians, que mais uma vez deixou muito a desejar no segundo tempo. O Corinthians tem jogado muito no primeiro tempo e fazendo o segundo tempo bem complicado, dando chance para os seus adversários, mas o misto jogou o segundo tempo como se fosse o Barcelona ali praticamente, fazendo um bom jogo. Isso mostra ali a coragem também do Galdino de fazer as modificações, colocar o time para cima, e se não fosse esse gol anulado e algumas defesas na Nicole, o resultado poderia ter sido diferente, Elaine. É isso. Ó, aí é bom que você falou do Galdino, porque eu acho que, além de tudo, o Misto traz isso. Um cara com muita experiência, que conhece futebol feminino, já trabalhou em algumas equipes, enfim, é uma referência também no futebol feminino e tá no comando. Bom, Fran, a gente fez esse apanhado até a 12ª rodada, então a gente vai voltar a falar de futebol feminino. Na Copa, durante esse período da Copa, só para avisar você que está acompanhando a gente, acompanhando o projeto aí do futebol feminino, a gente vai ter entrevista, a gente vai falar de mercado da bola, a gente vai ficar também de olho na Copa, ajudando aí o pessoal do jornalismo na Copa do Mundo masculina, mas em julho, quando voltar Brasileirão, a gente vai tentar voltar e a gente vai tentar trazer também entrevistas aqui para você nesse período aí, para a gente não ficar sem falar, para não deixar aí o espaço sem falar de futebol feminino. Então se prepara, viu, Fran? Copa não vai ser folga do futebol feminino, não. Além de trabalhar no É, masculino, a gente fica de olho no feminino. sem dúvida nenhuma. E o mercado promete ser bem agitado também. Assunto não vai faltar. Nesse meio de semana a gente tem decisão da Copa do Brasil também. A gente já encerrou a primeira pausa ali do Paulistão Feminino e ainda tem seleção brasileira, né? 2 amistosos contra os Estados Unidos. Então a gente vai ter muitos assuntos, não só do feminino, mas sem dúvida nenhuma da Copa do Mundo masculina, que vai ser o assunto do momento, sem dúvida nenhuma. É isso, pessoal. Então a gente se vê aqui sempre no Flash Score e até uma próxima.